Estamos iniciando mais um episódio do podcast Azul Marinho, podcast dedicado a todas as guardas municipais do Brasil. E hoje eu, André Souza, subinspetor da Guarda Municipal de Fortaleza, tenho a imensa satisfação de ter como nossa convidada para esse momento aqui de entrevista a coordenadora do Programa Nacional de Segurança com Cidadania do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Tamires Sampaio. Tamires, uma satisfação imensa tê-la conosco aqui no nosso podcast, um podcast que é destinado a conversar sobre segurança municipal com todas as guardas do Brasil, e a sua presença aqui nos faz muito felizes de saber que temos agora um novo movimento acontecendo no Brasil que sinaliza fortalecimento para todas as guardas municipais. Seja bem-vinda. Muito obrigada, André. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast, Azul Marinho, podendo dialogar com as guardas do nosso país. Tamires, a senhora vem aqui no Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, que acontece nesse momento em Fortaleza, um encontro que envolve mais de 195 municípios, foram mais de 1.100 inscrições, para discutir os cases de sucesso do que está acontecendo nos municípios sobre segurança, para discutir defesa civil, para discutir tecnologia e inovação, enfim, um encontro grande, que a gente considera e muito orgulhosos de sermos os anfitriões desse encontro, e a sua presença aqui, ela fortalece a grandeza do que está sendo esse evento. Como é que a senhora, que veio inclusive palestrar para a gente, percebeu ou enxerga esse movimento acontecido aqui através desse Fórum Nacional? Eu acho essa iniciativa da construção do Fórum Nacional para falar sobre segurança cidadã e defesa social no âmbito do município muito importante, porque esses espaços, ao reunir um conjunto de atores de municípios de diversas regiões, diversos estados, possibilita a troca de experiência e, inclusive, a possibilidade de implementação de políticas, de trocas, né, de políticas e outras ações. Eu participei em Teresina, alguns meses atrás, de um encontro nacional de guardas do Norte e Nordeste, né? Então era focado em duas regiões do país, também tinha uma representação muito grande. E no âmbito do Ministério, né, a gente construiu um seminário de participação e adesão ao PRONASSE com os municípios do PRONASSE, né? Então, 163 municípios foram convidados e desses 128 participaram. Então, esse posso dizer que é o terceiro, assim, encontro nacional que eu me lembro, assim, de cabeça no ano, que reúne as guardas, reúne os secretários de segurança para falar sobre o papel do município na construção de uma política de segurança municipal. Tamires, a construção, o fortalecimento dessa segurança, a segurança pública no Brasil, de um modo geral, sempre foi e continua sendo um grande desafio para todos os governos, né? Pensar e discutir segurança diante dos números da violência, enfim, dos diversos tipos de violência, mas, acima de tudo, pensar uma segurança do ponto de vista daquilo que é possível fazer, daquilo que é possível construir, porque às vezes a gente foca muito na questão da segurança olhando para a violência, e a gente precisa focar na segurança olhando para os cenários dos territórios e para o potencial que cada um tem para desenvolver e como desenvolver, e agora discutindo muito fortemente no âmbito dos municípios, né? A gente tem visto o ministro Flávio Dino falando da importância e do fortalecimento das guardas municipais, do papel das guardas municipais na segurança dos municípios, e a senhora, como coordenadora de um programa que a gente já teve a versão do PRONASSE, né, criado ali, iniciado pela primeira gestão do governo Lula, e agora a gente vem com o PRONASSE 2, assim como está todo mundo chamando, uma expectativa muito grande, né, de um programa nacional de segurança com cidadania, que procura um viés ali de atenção às populações vulneráveis, com foco nos jovens, nas mulheres, com foco nos territórios, fomentando e estimulando ali projetos com boas iniciativas, financiando, inclusive, que é o grande desafio, eu penso que da segurança pública, é também um modelo de financiamento, né? A gente ainda não tem um fundo federal transferindo dinheiro para os fundos municipais, de fundo federal para estadual, e tudo isso o Programa Nacional começa a desenhar, começa a visualizar, mas é um grande desafio. Somos mais de 5.000 municípios no Brasil, né? Só com guardas municipais a gente tem um pouco mais de 1.500 municípios, né? Com guardas municipais. E aí, como é que a senhora traz
como coordenadora do Pronasce, essas informações para ou fomentar a nossa expectativa, que já é muito grande, né? Ou explicar de forma bem objetiva como é que está se dando essa retomada do programa e quais são as perspectivas desse programa? Olha, eu vou responder, acho que em duas perspectivas, assim, acho primeiro que o ministro Flávio Dino, né, o nosso ministro de Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, ele traçou como um desafio a concretização do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública. Então, de fato, fazer com que a gente tenha a execução de uma política nacional de segurança em que o governo federal, os estados e os municípios cumprem papéis articulados e integrados, né, para execução dessa política na prática. E aí, isso passa, inclusive, por uma atualização do Plano Nacional, isso passa por repensar o processo de repasse do fundo, não só aos estados, mas em especial aos municípios. Tem uma proposta já sendo discutida no âmbito do Ministério de alteração na lei para que seja possível a transferência fundo a fundo, né, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal. E aí, isso, inclusive, numa perspectiva de incentivo aos municípios construírem estruturas, normativos, né, planos municipais de segurança pública, observatórios de segurança pública, para que, de fato, eles tenham condição de executar uma política de segurança pública com qualidade, né, e com a força, enfim, a responsabilidade que essa matéria exige. Então, acho que esse é um lado, assim, que envolve o nosso país como um todo, que envolve a execução, a implementação e a realização mesmo, né, de um sistema único de segurança pública no nosso país. E aí, por um outro lado, tem o Pronasce. O Pronasce ele foi implementado em 2007 e era muito uma perspectiva assim, de uma política de transferência de renda, em especial para os municípios, né? Acho que com a aprovação do SUSP, com a aprovação do Fundo Nacional de Segurança Pública, esse Sistema Único de Segurança e o fundo, ele passa a cumprir esse papel, e aí a gente precisa construir essas atualizações para que os municípios, de fato, eles tenham participação nesse processo. E aí o Pronasce, ele surge nessa retomada agora, em uma perspectiva assim, de uma construção de um programa nacional de segurança cidadã que paute a importância da política de segurança ser construída e ser entendida pelos gestores estaduais e municipais como transversal, né? Entender o quanto que o acesso à educação, à cultura, à moradia, a emprego, mobilidade, todas essas áreas, elas estão relacionadas à segurança pública também. E, ao mesmo tempo, para a gente ter uma política e um programa nacional que tenha dados, né, inclusive de dar certo, é necessário construir uma focalização, né? Então, esse ano a gente está trabalhando o Pronasce focalizado em 163 municípios que concentram 50% das mortes violentas intencionais no país. Esses municípios abarcam todas as capitais, logo todos os estados, e aí com base nos indicadores de mortes violentas intencionais, alguns estados possuem mais cidades e outros menos por conta desse processo. A gente construiu, como eu comentei já, um seminário de participação dos municípios para escutar, identificar e ter uma espécie de diagnóstico dos municípios, né, de quais são as estruturas que existem, quais são as políticas, de como os municípios enxergam que o governo federal pode contribuir com a atuação e fortalecimento da política nos espaços. E, ao mesmo tempo, a gente tem construído algumas políticas de programas preventivos para trabalhar com esses municípios, voltados para a juventude, voltados para as mulheres, de fortalecimento a processo de educação e trabalho. A gente teve há pouco tempo um edital de cultura, de fomento à cultura, focalizado nesses municípios, e o Bolsa Formação, que o ministro Flávio Dino acabou de assinar a portaria essa semana, que traz todos os requisitos e inicia o calendário de adesão dos municípios e dos estados e o edital de participação dos cursos para os agentes de segurança. Falei demais. Maravilha. Mas falou tudo aquilo que a gente precisa ouvir e conhecer. Eu queria compartilhar com a senhora um movimento que Fortaleza está realizando. Nós, da Guarda Municipal de Fortaleza, iniciamos um processo de integração das guardas do estado do Ceará. Começamos pela região metropolitana, uma região que tem 19 municípios, dos quais 15 deles têm guardas municipais. Então, a gente fez um diagnóstico situacional dessa região metropolitana em relação a essas estruturas e convidou todo mundo para fazer um protocolo, um pacto de integração. Na verdade, a gente inicia com um protocolo, sinalizando quem quer somar conosco,
e aí um protocolo que não implica ali diretamente um convênio ou um consórcio, mas sinaliza quais municípios querem fazer essa integração, essa leitura. Aqui na região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, 56% do PIB do estado se concentra nessa região, né? A população também, mais de 50% da população se concentra nessa mesma região. E ela ocupa apenas 4% de todo o território. Então, é um território extremamente relevante para a conjuntura do Estado, com essas 15 estruturas de segurança municipal. E a partir dessa experiência, a gente avançou. Fez uma análise de cenário estadual, 14 regiões de planejamento. Então, a gente percorreu esses 184 municípios, né, diagnosticando aqueles que tinham estruturas de guarda municipais, das quais a gente tirou 86. Então, esse movimento trouxe para a gente uma vivência, uma experiência nessa escuta ali individual com cada município, da dimensão do que são essas guardas, da estrutura dessas guardas e a perspectiva do que elas próprias têm de fomento da segurança no seu território, no âmbito municipal. E muitas delas têm uma expectativa e uma esperança de um apoio, de um suporte. Essa iniciativa ela visa integrar todo mundo, mas o mais estruturado ajuda o menos estruturado, o que tem um pouco mais de experiência troca, compartilha com o outro, cada um tem um pouco de experiência, né? E a gente vai se auxiliando. Mas a gente percebe que é um movimento que, se não tiver um apoio em nível nacional e em nível estadual, ele fica precário, ele ainda é muito precário, né? Mas uma experiência positiva. E em cima do que a senhora coloca de fomento, através de editais, investimentos em municípios, né? Para fomentar projetos com a juventude, com as mulheres, que é muito a pegada do PRONASSE, né? Esse fomento nos territórios também, principalmente, com foco nas populações mais vulneráveis. Muitos desses municípios, inclusive os que nos ouvem agora, eles não conseguem alcançar as pontuações nos editais. Mas os editais, eles são de extrema responsabilidade, porque ele também busca fomentar que o município perceba que ele precisa alcançar determinados níveis. Então, é uma dicotomia. Eu preciso, mas não chego, né? E eu não consigo chegar, mas não porque eu não quero, porque eu, de fato, ainda sou muito incipiente. Então, fomentar esses municípios a constituir suas ouvidorias, suas corregedorias, que geralmente são ações meramente de iniciativa administrativa, mas que precisa desse conhecimento, dessa pegada, também foi uma coisa que a gente percebeu andando nos municípios aqui do estado do Ceará. Como é que o PRONASSE pode projetar um movimento como esse, que prepara as guardas para se enxergar nesse contexto e visualizar que elas precisam, elas têm uma tarefa de casa que precisa ser feita, que pode ser auxiliada, obviamente. Eu posso ter, por exemplo, um programa, uma ação dentro do programa que vai fomentar essas guardas a entender onde elas precisam chegar e como elas podem chegar de forma mais assertiva, né? Como é que eu crio um plano municipal de segurança, como é que eu crio um conselho municipal de segurança, como é que eu crio a minha corregedoria, a minha ouvidoria, e aí eu vou estruturando esses ambientes para eu ir me colocando como ajustado, para quando o programa se colocar à disposição de fomentar, enfim, de compartilhar recursos, eu possa ser um candidato viável. Como é que a senhora conversaria conosco sobre isso? Eu acho que primeiro parabenizar esse trabalho que vocês fizeram aqui no estado, né, iniciando pela região metropolitana e expandindo para o estado do Ceará. Acho que é fundamental essa articulação no encontro que a gente organizou lá em Brasília com os municípios do PRONASSE, né, que vieram 129 dos 163. Teve um momento que era de grupo de trabalho, de troca, né, para fazer a identificação das demandas, e a gente pôde perceber o quanto que é importante ter esse processo de diálogo para que os municípios que estão mais estruturados, eles tenham, inclusive, a escuta, né, e possam identificar o que pode ser feito ou não. Então, acho que o primeiro ponto é parabenizar pelo trabalho. Segundo, dizer que acho que no âmbito do governo federal a gente tem muito interesse em promover espaços e construir instrumentos que fortaleçam isso, né? Acho que quando a gente coloca critérios no edital que demandam pontuação com base em estruturas,
é também pensando a responsabilidade de estabelecer esse Sistema Nacional de Segurança Pública, né, o Sistema Único, em que o Estado ele faz a indução, aliás, o Estado, o nosso país, né? Então, o governo federal faz a indução dos estados e dos municípios a construírem uma dinâmica de estrutura e uma política de segurança que necessariamente precisa passar por alguns requisitos e algumas estruturas, e aí no caso dos municípios, que são fundamentais para a execução dessa política. E aí o que eu acho que a gente pode fazer e tentar dialogar é pensar como que, para além dessa indução implícita, né, no caso das pontuações no edital, o governo federal pode ajudar na articulação com o governo do estado, por exemplo, para a promoção dessa articulação dos municípios, do fortalecimento, de formação, às vezes mesmo de indicar modelos de criação de ouvidorias, né, de controladorias municipais, dos planos municipais de segurança pública, dos observatórios de segurança pública. Isso é uma coisa que, no âmbito do PRONASSE, eu tenho dialogado bastante com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? O secretário Tadeu, a diretora Isabel, que é a diretoria do SUSP, né? Do Sistema Único de Segurança Pública, de como a gente consegue construir modelos para incentivar que esses municípios todos tenham isso. E aí, acho que, para além dos municípios PRONASSE, que são bem específicos, construir um espelho que seja nacional, né? Que possa atingir os mais de 5.000 municípios do país. Excelente. Eu estou focando aqui a discussão da segurança pública no âmbito dos municípios, né? Ainda com a pegada de segurança cidadã, que é a segurança pública, eu diria que na excelência, né? Pensando a integração das políticas sociais, pensando o olhar mais estratégico para as condições dos territórios. Nós falamos aqui de populações vulneráveis, nós falamos de um problema seríssimo no Brasil, que diz respeito à violência doméstica, que diz respeito à vulnerabilidade de crianças e adolescentes, que diz respeito à violência contra os idosos, que diz respeito à população em situação de rua, enfim, temáticas que abrangem os municípios e que as guardas constituídas nesses municípios acabam abarcando de sobremaneira essas demandas, né? Então, eu tô focando, nosso canal ele é dedicado às guardas municipais para evidenciar a importância e o papel das guardas. Mas no contexto nacional, essas guardas municipais, elas vêm lutando por um espaço e por um reconhecimento, como se a gente tivesse que brigar entre as forças de segurança o espaço que já está garantido para cada um, que não precisaria ter essa... Até porque nós somos co-irmãos, né? E aí, nesse contexto, o PRONASSE ele tem uma linguagem de colocar todo mundo num mesmo pacote, de respeitar a importância de todas as frentes, de todas as forças. E o próprio SUSP, um sistema único de segurança pública, ele também cumpre esse papel de integração, mas ainda é um desafio, e aí vem a questão do armamento, vem a questão do financiamento propriamente dito, né? E aí é um desafio para os municípios arcar com esse... Muitos prefeitos desistem quando vem a dificuldade que é estruturar uma força de segurança, né? Porque embora investir em segurança seja de fato investimento, não seja gasto, mas nós estamos falando de dinheiro, de recurso, né? E os prefeitos ficam às vezes aflitos, como é que eu pago o salário? E aí as guardas querem um piso nacional, e aí o município diz, mas Fortaleza pode pagar um salário, eu não posso pagar esse salário, e aí tem uma outra cidade lá na frente que paga 3 vezes mais um salário, e fica todo mundo assim, num grande frisson, como é que vai ser isso? E uma expectativa de ver do governo federal, talvez, uma sinalização para isso, né? O PRONASSE vem com uma bolsa formação, que é um grande incentivo, mas ela também não abarca todo mundo, né? Ela não abarca todo mundo, e ela também não é algo que se consolida, ela é sazonal, ela vai vir, ela vai terminar, e talvez ela continue um outro período, enfim. Como é que a senhora consegue trazer para a gente um pouco disso que eu trouxe, que eu sei que é sensível, essa questão de financiamento, ela é sempre sensível, né? Todas as políticas públicas elas estão ali nos ajustes, né? Acho que o ministro do Planejamento ele fica ali tentando, de onde é que eu tiro, né? Corta aqui, põe ali, traz de volta, enfim. Como é que a senhora, como coordenadora de um programa, e ouve os municípios todos e viaja o Brasil todo conversando e deve escutar muito isso, né? Esse clamor. Como é que a senhora consegue pensar ou ver o diálogo que acontece no Ministério da Justiça ali, da Segurança Pública, nessa perspectiva? Olha,
Eu acho que quando a gente trabalha, né, e fala sobre esse desafio de construir, de fazer com que na prática o Sistema Único de Segurança Pública exista e que essa política nacional de segurança com cidadania ela seja uma base, né, da construção da política de segurança no país, isso necessariamente passa por qualidade de vida do profissional da segurança pública, né? E qualidade de vida do profissional da segurança pública passa por um salário digno, passa por políticas de saúde mental, passa pelo equipamento de qualidade, né? Seja numa perspectiva do uniforme, de viatura, passa por espaços físicos, né? Com condições dignas de trabalho também, seja o que faz atuação na rua ou o que faz atuação no espaço da sede, né? Da Guarda Municipal, enfim, ou das polícias. Então, existe um compromisso do governo federal quando fala sobre a execução do SUSP de garantir um processo de qualidade de vida também. E isso passa por a gente tentar identificar de alguma forma como construir uma dinâmica de financiamento para as políticas de segurança e garantir que exista uma qualidade, inclusive no salário, né? Eu acho que o Bolsa Formação existia uma expectativa muito grande para o lançamento dele por conta disso, mas ele de fato não cumpre esse papel de complemento de renda na prática, né? Porque é um incentivo pontual a processos de formativos para os agentes de segurança, mas ao mesmo tempo cumpre um papel no outro sentido de construir esse incentivo, de ter um incentivo financeiro, inclusive para a agente de segurança que faz isso. E aí acho que a gente precisa identificar como ampliar o recurso, né, do fundo e garantir que exista essa possibilidade do repasse fundo a fundo e que, assim como os estados possuem um repasse obrigatório, né, 50% do fundo precisa ser repassado para os estados, que a gente tenha uma quantia também obrigatória que seja repassada para os municípios e que garanta essa viabilidade, né, da estrutura dessas políticas de segurança. E acho que isso está sendo desenhado, está sendo discutido. Envolve mudança legislativa, então não é uma questão só sobre vontade do governo federal, da gestão federal, isso também envolve uma pressão do Congresso Nacional, mas digo que existe esse interesse e essa discussão. Extraordinário. Eu fico feliz de ouvir da senhora coordenadora do Programa Nacional de Segurança com Cidadania essa visão e essa perspectiva. A gente tem consciência que é um movimento de todos, né? Do governo, do Congresso, enfim, e da sociedade de um modo geral. Os municípios eles podem contribuir muito quando eles se propõem a sinalizar o modelo de política de segurança que eles também desejam implementar, né? A gente quando vê as guardas municipais muito focada nas ações que visam atender às demandas, principalmente das populações vulneráveis, o respeito aos direitos humanos, enfim, um modelo de segurança que agrega valor ao ser humano e que agrega valor a uma transformação cultural, diria, a construção de uma cultura de paz, o fortalecimento dessa cultura de paz no Brasil, um país tão extraordinário, tão grande e tão feliz. De um modo geral, o povo brasileiro é muito feliz, superar as desigualdades de mãos dadas, né? A segurança pública com as políticas de saúde, de educação, enfim, com fomento à tecnologia, com fomento à pesquisa e à ciência. Eu acho que a junção de tudo isso sinaliza caminhos positivos para a segurança pública no Brasil. Mas, de fato, a senhora traz um contexto positivo quando informa para a gente que isso está sendo pensado e que isso está sendo discutido, né? Porque, embora a gente, às vezes, seja imediatista, né? É uma ansiedade grande, o meu salário vai melhorar, eu vou ganhar um pouquinho mais, né? E a senhora até faz, o papel da Bolsa Formação, ela é para estimular e incentivar a formação, mas acaba virando o complemento da renda do trabalhador, que muitas vezes tira uma escala árdua de serviço e com muita demanda, e ele diz, olha, chegou alguém para me dar mais salário aqui, e quando vai embora essa bolsa, ele diz, me abandonaram, eu fiquei pobre de novo, enfim, uma sensação de
Eu fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre, né? E acho que a gente tem que focar é no desenho do programa que de fato a gente quer, é no modelo que a gente quer. A senhora falou uma coisa que eu acho extremamente importante: fomentar os observatórios, né? Conseguir ter um, uma estrutura que enxergue todos os territórios e as características daquele território, de como ele se comporta, para ser mais assertivo na iniciativa, na ação. Talvez um município precise mais de uma intervenção para as mulheres, talvez um outro precise de mais de intervenção para os jovens, talvez um outro precise só de investimento em aparato e tecnologia, porque, enfim, e essa sua visão, ela nos anima, né? As guardas que nos assistem aqui, eu estou conversando com a coordenadora do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, certo? E ela, que para a gente é extraordinária essa presença, nos traz aqui informações sobre como está sendo pensado esse programa de segurança nacional, como é que está sendo aqui pensado essa interação com o SUSP e tudo aquilo que a gente dialoga para que vocês conheçam aqui e possam também compartilhar com as demais guardas de todo o Brasil. Tamires, o Fórum Nacional, essa junção, a gente trouxe aqui muita tecnologia, uns estandes mostrando o que tem aí de novidade, de investimento, inteligência artificial, vídeo monitoramento, que para muitos municípios é um sonho ainda distante, mas para alguns é um olhar de que investir em tecnologia, em segurança, pode ser também um atalho, né, para trazer soluções mais assertivas. Como é que o Programa Nacional vê esse investimento também, ou fomentar esse investimento em equipamento e tecnologia, enfim, dar condições às guardas de atuar? Olha, eu acho que essa questão da tecnologia em relação à segurança é um caminho sem volta, assim, né? Eu tive a oportunidade de, junto com o Secretário Nacional de Segurança Pública, visitar a experiência na Colômbia, de Medellín, em Bogotá, e que tem um processo de expansão da tecnologia, do uso da tecnologia de câmera no uniforme policial, mas também de câmera de reconhecimento, e isso ajuda demais nas dinâmicas, de identificar as dinâmicas da cidade, né, dos municípios, e de evitar conflitos ou evitar momentos, vamos dizer assim, né, que geram esse processo de insegurança. O governo federal, o Ministério da Segurança Pública, e não só o PRONASSE, digo isso porque o PRONASSE, como eu comentei, ele está restrito a 163 municípios, então, assim, a Política Nacional de Segurança Pública, o que tem se pensado nesse sentido, passa muito por identificar como que, através do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou mesmo de doações que aconteçam a estados e municípios, o Ministério da Justiça e Segurança faça esse fomento de ampliar a tecnologia. A questão do uso de câmera nos uniformes é um tema que está sendo muito discutido. Teve um fórum, um seminário nacional, o primeiro seminário nacional sobre a utilização das câmeras nos uniformes lá no Ministério, com participação e representação de todos os estados, de entidades de classe, né, de todos os agentes de segurança pública, porque nós identificamos que a tecnologia é um instrumento que precisa ser utilizada para aprimorar as políticas de segurança. Então, eu acho muito interessante que aqui no espaço do fórum, né, existam esses estandes para que os municípios que aqui venham, eles passam a também identificar como uma possibilidade a ser colocada aí num futuro que, de médio a longo prazo, na minha visão, ele é inevitável, assim, né? A gente precisa construir meios, na real agora, para que esses municípios, inclusive os principais, os menores, né, tenham recursos para implementar na prática, né, essas tecnologias. A Prefeitura de Fortaleza, ela está implantando um centro integrado, um centro de gestão integrada de vídeo monitoramento, uma estrutura grande, né, para fazer a junção dos mais diversos serviços de tecnologia que a gente tem hoje na cidade, seja a tecnologia utilizada para o trânsito, para os terminais de ônibus, as da segurança nos territórios onde a gente tem as células de proteção comunitária, enfim, integrando tudo isso nesse grande movimento de fomento
de tecnologia. Isso é um avanço para a gente, facilita a operacionalidade, facilita ter uma integração dos órgãos de segurança e de proteção, facilita dar uma atenção mais assertiva para as diversas políticas, né? Mas tem uma coisa que eu queria focar e perguntar, que é como se dá o movimento em nível nacional da participação social dos conselhos com a participação da sociedade civil, enfim, das instâncias para trazer a população para discutir a segurança no âmbito dos municípios, enfim, fomentar isso, como é que o Programa Nacional também visualiza isso ou fomenta a importância dessa participação, município chamar os munícipes e constituir instâncias. A gente teve no passado a criação dos GGIMs, Gabinete de Gestão Integrado Municipal, Estadual. Alguns estados mantêm, alguns municípios mantêm, outros se perderam. Enfim, como é que a gente pensa essa retomada e esse fortalecimento da participação da população? Novamente, vou ampliar o escopo para além do PRONAS, Sim. Porque, como eu disse, ele tem esse foco territorial muito específico no país. Assim, acho que o governo do presidente Lula é um governo de união e reconstrução, e é um governo que defende e muito e que entende que a construção e a execução de uma política pública ela precisa necessariamente de ser feita a partir da escuta da sociedade civil, né? Então foram criados espaços no âmbito do governo em todos os ministérios, inclusive assessores de participação em diversidade, tem secretarias voltadas para isso, os conselhos estão todos sendo retomados, a gente retomou um processo de conferências, teve o plano plurianual, né, o PPA, que foi construído em um processo intenso de participação da sociedade civil em todos os estados, né? Ministros viajaram o país para ouvir as organizações da sociedade civil para temas de segurança, mas também não só segurança e educação, acho que várias áreas de produção de política pública que envolvem o governo federal. E aí, em relação à segurança, o secretário nacional de segurança, que é o Tadeu, ele está, junto com a equipe dele, construindo a retomada do Conselho Nacional de Segurança Pública e também, na mesma perspectiva, foi solicitado que fosse desenhado uma construção de uma etapa de uma nova conferência de segurança pública nacional. Então, acho que esses espaços, esses fóruns de participação, eles são fundamentais. A escuta da sociedade civil também. A gente já teve algumas agendas nesse ano com a presença do ministro, com a presença de secretários das assessorias do Ministério, com a sociedade civil organizada. E aí o PRONAS nesse sentido, né? Essa noção da segurança como cidadania é exatamente entender a importância da participação da sociedade na construção de uma política de segurança, né? A gente construiu um seminário nacional com os municípios do PRONAS no final de julho, por entender a importância desse processo de escuta dos municípios, dos gestores dos municípios. Teve alguns espaços com movimento, não só em Brasília, mas teve no Rio de Janeiro, teve em São Paulo e em outros estados também, por entender a importância desse processo de participação. Então, isso é uma coisa que não se resume ao PRONAS por si só, mas é uma política e é uma agenda do governo federal como um todo. Ok. Nós contamos aqui com a presença da coordenadora do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, a assessora especial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tamires Sampaio, no nosso podcast Azul Marinho, um podcast dedicado às guardas municipais de todo o Brasil. Para nós é uma imensa satisfação conseguir trazer essa discussão, conseguir tocar em pontos estratégicos, na nossa opinião, sobre o desenvolvimento da segurança nos municípios. Fortaleza, dentro dessas estruturas que a gente colocou aqui, a gente aponta que Fortaleza tem buscado dar atenção a esse fomento de tecnologia, ao protagonismo da guarda, capacitação, enfim, a participação da população. E eu queria, nesse momento, Tamires, pedir suas considerações finais sobre a participação no fórum, sobre esse protagonismo, esse movimento que Fortaleza faz, e, enfim, sobre uma mensagem para as guardas municipais sobre as próximas iniciativas ou o que vem por aí. Para a gente está todo mundo sempre muito ansioso, né? E uma mensagem aí de acolhida e de esperança para as guardas de um modo geral.
quero agradecer o convite para participar aqui do podcast Azul Marinho com você, André, parabenizar a articulação e o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, não só em Fortaleza, mas pelo que eu estou entendendo no estado do Ceará como um todo. Mandar um abraço para as guardas, né, do nosso país e um apelo assim, de ajuda, né? O Bolsa Formação, ele foi... Finalmente, o ministro Flávio Dino, a gente conseguiu garantir que a portaria fosse lançada, ele assinou. Agora a gente precisa de um processo de divulgação da portaria, dos critérios, do tempo de adesão, né? Então, guardas, conversem com seus secretários municipais de segurança para que os prefeitos façam adesão a esse programa e para que a gente já no final de outubro, início de novembro, inicie o processo dos cursos, né, e das bolsas. E fiquem atentos, né, a gente está num processo de finalização de uma parceria com o MEC para a construção de 2 programas de prevenção que vai envolver oficinas, cursinhos populares, ensino profissionalizante, educação cidadã para mulheres e para jovens, né, pensando num processo de redução das mortes violentas intencionais, com foco nos municípios prioritários. E espero que eu retome aqui no podcast, inclusive, mais para frente, para falar, inclusive, desses programas. Que maravilha. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Azul Marinho, um podcast destinado a todas as guardas municipais do Brasil.